aí, Rosa. Obrigado. Boa tarde. Quero começar falando aí que eu tô nervoso pra caramba, porque eu sou talvez um dos mais novos aqui e certamente o mais novo a falar aqui. E eu não estou acostumado a falar com o público com esse perfil assim, porque eu sempre fui de quebrada, eu sou quebrada e não estou acostumado com isso daqui. Então eu estou nervoso, eu estou tremendo, mas eu vou contar uma história aí que eu acho que causou impacto. E numa palestra que eu fui aí na empolgação de um estudante de jornalismo que eu sou, eu ouvi uma história bem legal que a gente tem a intenção de mudar o mundo, mas a gente não vai conseguir mudar o mundo, a gente vai conseguir mudar o mundo de várias pessoas. Então, essa cobertura que eu fiz, eu acho que mudou o mundo de uma família, porque é a história do Wilson Alberto Rosa. Ele tem 32 anos, é negro, é pobre, é periférico, e por isso ele foi preso no dia 13 de janeiro desse ano, acusado de ter roubado um tablet e um celular de uma pessoa em Moema, que é um bairro nobre de São Paulo. Ele é ambulante desde os 6 anos de idade, ele vende bala no Farol, e há 4 anos ele trabalha nesse bairro nobre aí que a gente costuma chamar de bairro de boy, em São Paulo. E aí a história chegou para a ponte falando que tinha um preso injustamente, a família passou a história e passou para o André Caramante e Luiz Adorno. Eles mandaram para mim e eu fui atrás da história, falar com a família para ver o que estava acontecendo. E a gente, ouvindo a família, perguntou para a Secretaria de Segurança Pública o que tinha acontecido. Como sempre, eles mandaram uma nota com 2 linhas e falando que tinha sido o mesmo preso. E aí a gente fez a primeira matéria do caso, no dia 5 dias depois da prisão, falando que família afirma que ambulante que trabalhava há 4 anos no mesmo lugar foi preso injustamente. E a partir disso, a partir dessa matéria, a gente continuou trocando ideia com a família para saber o que tinha acontecido, como tinha sido a prisão. E aí os familiares do Wilson, a esposa do Wilson, dona Leandra, falou que na delegacia dava para ver que a vítima do roubo, que tinha acontecido em agosto do ano passado, 5 meses antes da prisão, era esposa do policial ou tinha algum relacionamento com o policial. E a gente foi apurar isso e aí a gente pediu o BO do caso lá do assalto em agosto e o BO da prisão em janeiro. A gente pediu para a SSP, eles não deram nenhum nome, e aí por meio da família a gente conseguiu os 2 BOs. E aí nos boletins de ocorrências não tinha os nomes dos policiais, não tinha o nome do policial que prendeu. Só que aí no BO lá do roubo, tinha o nome, a gente estava com o BO todo, sem tirar os nomes, e aí no nome da vítima eu entrei no Facebook, não era um nome comum, eu entrei no Facebook dela para ver quem que era. E aí no relacionamento lá estava o nome de uma pessoa. E aí eu entrei nesse perfil, aí tinha umas fotos de umas armas, e aí desconfiei que fosse policial, só que não tinha certeza ainda. E aí com o nome eu liguei na delegacia que o Wilson foi levado, e dei um miguezão lá, pedi para falar com a pessoa, sem nem saber se trabalhava lá. Aí a pessoa que atendeu falou, só um segundo, vou chamar. Aí eu já tinha a matéria, que era essa daqui. O policial que prendeu o ambulante é casado com mulher que fez reconhecimento, que foi a vítima. E aí o Wilson estava preso lá. E aí outra coisa que
que chegou para a gente foi que no momento da prisão, lá na abordagem, quando o Wilson estava trabalhando, ele foi colocado de joelho com um companheiro dele, o que também estava trabalhando lá no momento, e o policial tirou foto dos dois e depois dispensou um e ficou só com o Wilson. E aí a gente não sabia qual que tinha sido o destino dessa foto, não sabia para que tirou a foto. E aí no inquérito policial estava lá escrito que a foto o policial tirou e mandou para a esposa, e a esposa fez o reconhecimento pelo WhatsApp. E aí chegou na delegacia a esposa já sabendo quem que teria que reconhecer, né? Quem que foi que o marido prendeu? Foi o cara negro lá. E aí a única descrição que ela tinha dado no primeiro boletim, que era o que ela se lembrava dele, é que era um negro, estatura média e rosto fino. Se olhar aqui assim, eu acho que não tem ninguém, mas em qualquer grupo da periferia você encontra uma pessoa assim. Isso é muito comum, encontrar uma pessoa de estatura média, rosto fino e negro na periferia. E ainda mais trabalhando Veneno Bala em Farol, é quase que todos. E aí a pessoa já chegou para fazer esse reconhecimento sabendo quem era. E na delegacia ainda colocaram ele ao lado de 3 homens brancos. E aí a mulher dele reconheceu e ele ficou preso por 1 mês. Só que desse reconhecimento, quando a gente pegou o inquérito, a gente fez essa matéria aí de que o ambulante foi preso após reconhecimento irregular por WhatsApp. Mesmo com ele preso e com essas 2 matérias que a gente já fez aí da irregularidade, a gente continuou acompanhando o caso, acompanhando as manifestações que a família fazia. E aí outra coisa que tinha notado no inquérito é que os policiais falaram que foram lá na quebrada dele, na rua dele. Chegou lá, perguntaram do Wilson, Chandelle e Bolatelli, que eram os apelidos dele. E os policiais disseram que ninguém conhecia. 2 dias depois eu fui na mesma quebrada, perguntei do mesmo Wilson, do mesmo Chandelle, e todo mundo conhecia, até apontaram onde era a casa dele. Eu fui na casa dele, troquei ideia no bar, todo mundo conhecia, falava que ele era trabalhador. Aí eu estranhei com quem que os policiais falaram que eu não achei, né? Eu não consegui achar lá. E aí ele ficou preso por 1 mês, e no dia 14 de fevereiro teve a audiência e a juíza disse que ele era inocente, que estava preso injustamente, e ele foi absolvido. E aí, no momento que ele estava saindo da cadeia lá, do CDP, eu estava falando com a esposa dele, e vou usar uma palavra aí já que é da mesa, mas foi impactante para mim, aquele momento da vibração dela, num caso que eu estava acompanhando intensamente por 1 mês, e saber que minimamente foi todo o esforço da família, do advogado, do movimento que colocou ele, mas minimamente eu participei, eu cobri, eu contei uma história de um preso aí comum, que é um negro, um pobre da periferia, que foi preso aí, foi vítima da justiça racista que prende preto aí toda hora. E essa foi a primeira matéria dele em liberdade. E aí depois dele na rua a gente continuou trocando as ideias. Aí eu fui com o Daniel Arroio, que é fotógrafo da Ponte, no local, no escritório dele, que é o Farol. A gente acompanhou algumas horas do trabalho dele lá, da simpatia dele, ele dançando, ele vendendo, todo mundo falando com ele, alegre pra caramba. E ele falou que não queria processar o Estado, não queria nada, só queria trabalhar e não ter nenhuma passagem, para a próxima vez que ele for abordado, ele não ser preso de novo, por ter passagem.
e aí ele não tem passagem porque foi absolvido. E aí, 2 meses depois, ele se mudou de casa, foi morar no bairro do lado do meu. Agora a gente é vizinho praticamente, só que a gente não se fala bem pouco. E no mês passado, um grupo de rap do Grajaú fez um rap que fala do caso dele, fala um pouco a história dele e fala que ele foi um preso injusto. Eu acho assim que esse é o jornalismo de impacto, o que está na quebrada, falando com as quebradas, sobre as quebradas. Isso é um bagulho que não se tem muito. Não se vê a grande imprensa fazendo isso, colando na quebrada, contando as histórias da perspectiva da quebrada, e a gente também vê pouca mídia independente fazendo isso. A gente vê muita gente aí falando das quebradas, mas das regiões centrais, dos bairros nobres. É da hora também, é da hora ouvir a quebrada, falar da quebrada, é da hora, mas não é da hora se colocar no lugar da quebrada e se sentir quebrada porque conta a história deles, porque a história deles é a que está sendo preso todo dia. E eu vou finalizar, só que eu quero falar uma letra do Facção Central, que é um grupo de rap de São Paulo, só um pedacinho, porque o que eles fazem no rap é o que eu quero fazer com jornalismo. E tem um pedacinho de uma música deles, que é A Minha Voz Está no Ar, que a música é da hora, só que eu só quero um pedacinho que é o que fala aí, que casa com o caso do Wilson. A letra é: quero minha voz dando luz para o presidiário, denunciando a podridão do sistema carcerário. Então, o que eles fazem com rap, eu quero fazer com jornalismo. O que a galera faz com a poesia, eu quero fazer com jornalismo. E eu estou nas quebradas, vou continuar nas quebradas, e esse é o jornalismo de impacto que eu acredito.